Como a fé funciona? Certas pessoas têm o péssimo hábito de analisar tudo. Elas só acreditam naquilo cujo funcionamento são capazes de compreender. São aquelas pessoas que se enfiam embaixo dos automóveis, desmontam os relógios e brincam com microscópios. Basta dizer-lhes como funcionam e elas acreditarão. Então vamos aplicar esta análise a nós mesmos. De que somos feitos? De eletricidade? Penteie seus cabelos energicamente no escuro. E se você estiver bem de saúde, irá perceber o brilho visível das faíscas provocadas pela eletricidade que você possui. O mundo é constituído de eletricidade, uma substância magnética. Pegue um bastão de âmbar e esfregue-o com vigor. Pela eletricidade que você criou, o âmbar irá atrair para si instantaneamente pedacinhos de papel. Do mesmo modo, uma folha de papel cinza, mantida diante do fogo e depois esfregada com energia, irá aderir à parede ou a qualquer superfície plana. Por quê? A eletricidade produzida provocou a imantação do papel. Em que esse fenômeno nos interessa? A eletricidade cria um campo magnético que permite, por exemplo, que você atraia para si o carro novo que tanto deseja. Ela é parte integrante da magia e permite que você obtenha as coisas desejadas. Costuma-se dizer aos doentes que é bom e reconfortante ter a companhia de um gato para ser acariciado. A razão disso é que a ação de acariciar o gato cria a eletricidade que irá ajudar a cura. O poder de atração está em você, mas é preciso ter consciência dessa presença. Sempre. Você deve saber usá-lo e é aí que eu quero chegar. Sabemos que o eixo que passa de norte a sul pelo centro da Terra é imantado. Da mesma maneira, o corpo humano é um ímã. Você pode criar esse magnetismo de diversas maneiras. Uma delas consiste em dormir com a cabeceira da cama voltada para o norte, a fim de ficar paralelo ao eixo magnético e não transversal a ele. Isso é muito importante, pois você se beneficia de uma carga máxima e não simplesmente de uma pequena parte dela, através do seu corpo. Certas pessoas perguntam-se por que não conseguem dormir. A resposta pode estar aí. Elas se deitam em má posição. Esta posição é tão importante que algumas pessoas que realizam as coisas mais miraculosas seguem um rito de orientação em direção ao norte toda vez que transmitem ondas telepáticas. Elas se alinham sobre a corrente magnética terrestre para aumentar seus poderes magnéticos. Alguns, talvez, ainda achem que se trata de besteira. Mas o que parece besteira aos olhos dos leigos é sabedoria para os tibetanos. Os descendentes, os descrentes, ainda sorriem e duvidam. Será que isso tudo é fantasia para você? O ceticismo é um conhecimento imperfeito. De certa forma, é um lento suicídio. Talvez seja difícil de compreender e acreditar, mas já o era há 2000 anos atrás. É preciso se convencer,
Acredite. Uma vez um massagista me disse ser capaz de perceber correntes magnéticas no universo. Em certos dias, contava-me ele, estas correntes pareciam deslocar-se mais rapidamente do que em outros. Alguns de seus clientes eram até capazes de ver estas correntes, que se apresentavam brancas e parecidas com uma garoa. Todos os dias esse massagista devia ajustar a cabeceira de sua mesa de massagens na direção do eixo norte-sul para usufruir totalmente do campo magnético. Um de seus pacientes era tão sensível ao fluxo magnético que, quando a mesa estava mal orientada, mesmo que só um pouquinho, ele era capaz de perceber, o que era confirmado com o auxílio de uma bússola. Assim como a Terra, o corpo humano é um ímã carregado de eletricidade. Existe no mundo uma força poderosa que os sábios chamam de eletromagnetismo. Tudo está sujeito a esse eletromagnetismo. E as leis de atração e repulsão baseiam-se nesta força. Não alimente ilusões. A fé não tem nenhuma ação se você não estiver totalmente consciente de que possui um poder de atração e não fizer tudo o que estiver ao seu alcance para aumentá-lo. Você está completamente satisfeito com a sua situação de vida? Aproveita a vida ao máximo? Obtém tudo que deseja na vida? Tudo depende do modo como você se relaxa. Você se senta com as pernas e os braços cruzados e com as mãos juntas? Essa posição é nefasta. Ela bloqueia o seu poder de recepção e torna você negativo. É preciso saber o tempo inteiro o que se deseja e o que deve ser feito para atrair a capacidade de se obter esse desejo. Por outro lado, pode ser possível que queiramos eliminar influências negativas. Suponha que alguém queira discutir com você. Será necessário evitar qualquer pensamento discorrente e eliminar o poder do mal cruzando as pernas e os braços e juntando as mãos. Se você possui espírito crítico, certamente irá verificar essa propriedade da eletricidade. Uma estrela pode mudar, mas um raio de luz jamais. Ela segue a sua rota infinitamente, assim como os pensamentos, através do espaço. Sua velocidade não pode ser modificada e não há como destruí-lo. A luz segue a sua rota para sempre. A mesma coisa acontece com a eletricidade dinâmica, que é a luz que você cria em si próprio. Toda vez em que seus pensamentos e suas palavras forem negativos, você estará se isolando automaticamente de seu eletromagnetismo. Um estado positivo correspondente sempre a um estado magnético. Um estado positivo sempre corresponde sempre a um estado magnético, ou seja, um estado mágico. A fé é um termo positivo e, portanto, criador. Tudo que é positivo é vida e o que é negativo é morte. Não tem nenhum poder criador e deve ser rejeitado. Você deve
polarizar seus pensamentos e suas palavras. Para isso é preciso aprender a pensar de modo diferente. É preciso que haja uma transformação completa das atitudes, transformando as negativas em positivas. Não se deve pensar: eu só sei acreditar. Deve-se dizer sempre: eu creio. Experimente. Sempre que perguntavam a Edison o que é a eletricidade, ele respondia: eu não sei explicar, mas podemos aproveitá-la. Voltemos às ilhas Fiji e a seus faquires. Como eles conseguem andar sobre as brasas? Pela magia, é claro. Primeiramente, eles seguem um curso de purificação durante 10 dias, onde aprendem a importância da respiração. Saem ao ar livre, erguem as mãos e respiram profundamente. Depois tentam agarrar algo invisível, como se tentassem desesperadamente captar o eletromagnetismo. Fazem isso para transportarem-se a uma outra dimensão, e acho que conseguem. Outros ritos ainda serão necessários, mas desejo ressaltar a importância de uma respiração profunda para quem deseja adquirir uma capacidade mágica. Os faquires praticam o autocontrole. Isso faz parte da preparação deles. Depois de